Palavra pastoral, meditação. Meus queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Aqui estou mais uma vez, neste início de um novo dia, para darmos sequência à nossa série de meditações nesta semana, dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Estamos meditando sobre este tema, o tratamento de Deus para com os homens, para conosco, não é? Ontem falamos de Abraão, como Deus o chamou já bem idoso, com ele tratou e dele fez a grande nação de Israel, da qual veio o nosso Jesus, Salvador do mundo inteiro. Hoje vamos aqui meditar sobre a vida de um homem que na presença de Deus foi poderoso e alguns chegam até chamá-lo de o gigante da fé, ou um dos gigantes da fé, não é? O profeta Elias. Vamos ler, meditar no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vou tomar por base o versículo 1. Mas eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo, porque o que eu vou falar diz respeito a todo esse texto. É um capítulo com apenas 24 versículos. É um capítulo curtinho, né? Que você poderá lê-lo em alguns minutos. Mas olha o que diz o versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que durante estes anos orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Que profeta, que homem abençoado, poderoso e por Deus chamado. E que lá na frente, no fim do seu ministério, ele foi trasladado, arrebatado para os céus. O homem que não provou da morte, ou a morte, né? E basta você ler, né? Segundo Reis, capítulo 2, que você verá também, dos versículos 1 até o 11, 12, toda a trajetória final do profeta Elias, junto com seu auxiliar, Eliseu, que depois tornou-se profeta como Elias. Então, este homem, temido por Acabe, por todo Israel, ele teve um início, irmãos, como todos nós temos. Este homem tão experiente, tão abençoado, tão poderoso no exercício do seu ministério, ele teve um início. Porque logo após ele ter dito esta palavra para Acabe, e estas palavras começaram a se cumprir imediatamente, não chovendo sobre Israel, isso foi por um espaço de 3 anos e meses. Leia os versículos de 2 até o 7. Você verá que Deus manda que ele imediatamente se dirija até Querite. Ali tinha um pequeno riacho onde ele seria, né, cuidado por Deus, matando a sua sede. Mas olha o que disse Deus: vai para lá. E além da água que ele beberia daquele pequeno riacho, Deus ordenaria aos corvos que lhe trouxesse pão, olha só, pão e carne pela manhã e pela noite. Amados, olha como o começo do profeta foi difícil. O termo querite aqui, nos originais hebraicos, é o mesmo que corte,
ou separado, ou ainda trincheira. Isso quer dizer que Deus é quem separa os seus servos para um trabalho. E ele tem que ficar na trincheira de guerra, na presença do Senhor nosso Deus, como bom soldado. E olha bem, prestem atenção, como Deus tratou de Elias e com Elias, para que ele tivesse um exercício ministerial pleno, convicto. Elias não foi chamado de qualquer maneira, não, irmão. E aquele homem que se tornou depois poderoso, abençoado, que era pelo Espírito do Senhor arrebatado de um lado para outro, ele precisou de depender de Deus em tudo, da água ao pão, à carne, enfim, o seu sustento próprio. E o que é interessante, paremos para pensar agora, quem é que trazia o sustento para Elias? Pão e carne? Corvos. Quem são os corvos? Quem são estas aves? É da família do urubu. E agora, pergunto eu a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você teria estômago para comer o que os urubus te trouxessem? Nós sabemos qual é a função dos urubus, é ou não é? Era lindo ver Elias como profeta, operando obras miraculosas. Agora, e o preço que ele pagou? Nós pagaríamos? E o que é interessante é que Deus disse para ele, olha, eu vou ordenar aos corvos. Olha como Deus fala a linguagem das aves, dos peixes, de toda sorte de animais, porque foi ele quem criou. E é claro, irmãos, se Deus fez isto, é claro que estas aves, obedecendo a Deus, muito higiênicas elas se tornaram. É ou não é? Eu creio nisso. Tem até um corinho da nossa escola dominical das crianças, aqui na igreja, que elas cantam que até os urubus se tornaram garçons para servirem ao homem santo de Deus. Olha que estreito Elias passou. Fazia jus aquele lugar que foi por Deus separado, que foi por Deus cortado, que se tornou numa trincheira, onde ali ele ficou escondido de tudo, de todos, principalmente de Acabe e Jezabel, que os procurava para matar. Sabemos que Acabe foi o rei de Israel na época de Elias. Ele reinou de cerca de 822 a 850 antes de Cristo. Foi um período triste, terrível na história de Israel, quando esse Acabe casa-se com Jezabel, uma mulher estrangeira, que traz para a terra seus deuses pagãos, o famoso Baal, e ali um templo é construído para este Deus pagão. Veja que situação terrível ficou Israel. Mas Elias ali foi preparado para enfrentar, resistir e vencer tudo isto. E de momento repentino, o que acontece? O ribeiro seca. Ora, Deus não estava cuidando do profeta? Não lhe faltava pão, não lhe faltava carne, que aquelas aves lhe traziam, mas agora faltou a água. Deus abandonou o profeta? É uma pergunta. Quantas vezes pensamos isto? Deus nos abandonou. Além de tudo que estamos passando, estamos sozinhos, distante de tudo, de todos, num lugar, passando num estreito, num aperto, e agora o pouco que se tinha ainda acaba? Pense nisto.
Deus abandonou o profeta? É claro que não. Deus estava tratando com ele, estava burilando a sua fé, preparando o seu caminho e pondo ordem na sua vida ministerial, que seria profunda, longa e difícil. O próprio Deus agora diz para ele: sai daqui e vai para Sarepta. Lá eu vou ordenar uma viúva para cuidar de você. Aí agora começa nos versículos 8 e vai até o 24. Mas nesse período de 8 até o 14, 15, 16, o que foi que aconteceu ali? Ele chegou naquela cidade e não era uma viúva israelita, ela era estrangeira, era de Sidom. Porque Deus não usou uma viúva israelita da nação de Elias, e sim usou uma estrangeira. Vocês estão observando? Só elementos estranhos que Deus estava usando para abençoar o seu profeta. Primeiro, um ribeiro acanhado, pequenininho. Depois, aves, tipo corvos, parentes de urubus, para trazer pão, carne para ele. E agora usava uma viúva estrangeira, que quando ele chega na cidade, logo encontra com aquela viúva. Será que Elias pensou que encontraria uma casa confortável, com todos os requisitos? Ele que havia passado por tantos apertos recentemente, agora ele teria uma casa luxuosa para descansar? Não, irmãos. Ele encontrou uma viúva no estado de penúria, de muita fome, até de miséria. Ela chegou a dizer ao profeta que ela estava ali catando uns pedacinhos de lenha para fazer a última comida para o seu filho, para que depois eles morressem. E Elias disse: olha, faz conforme a tua palavra, mas primeiro faça o bolo para mim e depois para você e para o teu filho. Assim aconteceu. E ele ali dá a ela uma palavra dizendo: assim diz o Senhor, o azeite que está na botija e a farinha que está na panela não vai se acabar, até que esses anos de seca também se acabem. E este ministério foi honrado por Deus. Esta palavra foi cumprida por Deus. Ele era profeta. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra Sarepta aqui quer dizer oficina de ourives ou fornalha. Fornalha, sabe para quê? Para derreter metais. É o que quer dizer Sarepta. Então Elias, depois de sair daquele ribeiro de Querite, do estreito, do corte, do lugar separado por Deus, da trincheira, ele agora entrava nessa fornalha, para derreter metais, ou seja, derreter tudo aquilo que ainda pode servir de atrapalho, de obstáculo em nossa vida ministerial. Também é como se fosse uma oficina de ourive, onde ali os especialistas trabalham no ouro, na prata, para dali fazerem preciosíssimas joias, vasos ou coisas do tipo. Veja o processo, irmãos. Veja o processo que Elias passou para que depois se tornasse no grande homem conforme ele se tornou. E ali mesmo já começou algo poderoso no seu ministério, que foi a morte do filho daquela viúva, que Deus usa o profeta Elias e o ressuscita, lendo os versículos 17 até o 24. Então veja, dos versículos 1 até o 7, ele passou em Querite. Ele teve ali naquele lugar, separado por Deus,
que era trincheira, que foi talhado, cortado por Deus, para que ali ele ficasse e passasse os primeiros momentos. Dos versículos 8 até o 16, ele fica ali na casa daquela viúva, sendo por ela alimentado. E é claro que Deus, honrando o ministério dele, fez com que não faltasse comida naquela casa, segundo o que Elias próprio profetizou. E 17 a 24, aquele milagre extraordinário no seu ministério, ressuscitando aquele menino. E conforme diz a própria viúva no último versículo, agora sei que és o homem de Deus e que a tua palavra é a verdade. Está vendo? E ali o ministério dele se estendeu, desde os capítulos 17 até 2 Reis, capítulo 2, quando Deus o toma desta terra para o céu. Ele, ao lado de Enoque, foram os dois que não passaram pela morte e que foram trasladados e que estão no paraíso de Deus. Deus tratou de Elias e com Elias, como tratou de Abraão e com Abraão, de Enoque e com Enoque, e com muitos outros mais. Deus quer tratar de você e com você. Você quer ser abençoado, abençoada por Deus, usada por Deus para levar esta palavra a outros. Deixa Deus tratar de você. Ele quer te levar aos querites da vida e ali te sustentar da maneira como Ele quer e não como você quer ou pensa. E das maneiras mais estranhas. Imaginem você ser alimentados por aves, tipo corvos, urubus e etc. E você tem que ter humildade, graça para tudo isso entender, conhecer, aceitar, para que você em tudo isto possa se preparar. E dali sair para Sarepta, entrar no forno de Deus, para que tudo aquilo que de impuro está no metal precioso da tua vida seja derretido, extirpado, tirado, e você, pelo ourive, ser moldado e preparado, talhado para servir como joia preciosa, no serviço de Deus, como vaso precioso, separado e idôneo para o uso do Senhor em toda a sua boa obra, 2 Timóteo 2, 21. E ser ali cuidado por uma viúva. Olha bem, naquela época, então, o machismo operava e imperava. A mulher quase não tinha nenhum valor diante da sociedade. Era outro nível de humilhação para ele, Elias, homem, ser sustentado por uma mulher, não é verdade? A tudo isto ele se submeteu, por tudo isto ele passou, para depois se tornasse, para que depois ele se tornasse no grande homem conforme ele se tornou. E o que é interessante, aquela viúva, o que é que dá a entender? Pelo filho dela ser pequeno, devia ser uma senhora ainda jovem, provavelmente bonita. E naquela casa, com aquela mulher, ele conviveu. Entretanto, em momento algum, ele a molestou. Veja então aí a sua nobreza de caráter. O homem honrado, íntegro, sincero que ele era. É aquilo que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, faça a minha vontade e seja íntegro, justo e temente a Deus, assim como foi Jó. Não foi diferente com Elias, como também não foi diferente com todos os outros santos profetas, homens justos, íntegros, que
não viviam segundo a carne, nem para a carne, nem pela carne, mas no Espírito, para o Espírito e pelo Espírito de Deus. Quando Deus trata das nossas vidas, Ele nos deixa em um nível tão elevado, tão maravilhoso, que tudo nesta vida se torna supérfluo, que tudo nesta vida se torna inferior, porque a nossa visão é espiritual. Aquilo que disse Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, de 13 em diante. O homem natural nada entende, mas o homem espiritual, ele tudo entende, ele discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Lindo demais. Deus tratou de Elias, Deus tratou com Elias, fazendo-o aquele grande homem e profeta que foi, e por fim o arrebatou. Deus quer tratar de você, Deus quer tratar com você, preparando-te de maneira forte, maravilhosa, brilhante, para uma vida honrada, abençoada, e espiritualmente falando, te preparar para em breve também te arrebatar, como a Elias e a Enoque ele arrebatou. A igreja será arrebatada, porque a igreja está sendo trabalhada, tratada por Deus, tratada da parte de Deus, para que no momento apropriado, quando a trombeta tocar, possamos ser arrebatados. Isto é para quem é igreja, isto é para quem se deixa tratar por Deus. Assim foi com Elias, e assim será com você, se você permitir Deus te tratar. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa adoração e louvor, como trataste de Elias e com Elias. Trata-nos, ó Pai, da melhor maneira que queres, preparando-nos não somente para um grande trabalho para o teu reino aqui, como também para nos levar para a tua glória celestial. Cura os enfermos, soluciones os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um excelente e maravilhoso dia na presença do Senhor nosso Deus, e que Ele te proteja de todos os males. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.